Aleluia! Amém, meus irmãos? Bom dia para vocês. Que maravilha. Depois de uma apresentação dessa fica até mais fácil, né? Meus irmãos, muito bom poder estar aqui com vocês nessa manhã. Para mim é um motivo de muita alegria, de muita honra, poder transmitir a mensagem do Evangelho, a palavra de Cristo para vocês. Muito obrigado por esse privilégio, tá bom? Então a gente já pode começar fazendo uma oração. O que vocês acham? Vamos orar? Pai, graças te damos, Senhor. Nós exaltamos o seu nome nessa manhã. Pai, para nós é um motivo de muita alegria estar em comunhão com os nossos irmãos, em conexões positivas, Pai, que o Senhor nos promoveu, amizades, Pai, que conectam ao seu coração também, Pai. Para nós é um motivo de muita honra, Pai, poder estar aqui nessa manhã. Eu declaro um tempo de avanço, Senhor, um tempo de crescimento, Pai. Eu me submeto à unção que está disponível nessa manhã. Você pode fluir da forma que você quiser. Você é especialista em curar pessoas, em realizar milagres, Pai. Então fica à vontade nessa manhã, no nome de Jesus. Amém? Eu treinei muito para não falar à noite, né? A gente está acostumado sempre a ministrar de noite, já fui treinando ali para não errar. Mas se eu errar, vocês vão me perdoando aí, tá bom? Que maravilha, irmãos. Como a Paulinha disse, né? Meu nome é Wintley Borges, né? Sou casado, bem casado, só que a minha esposa hoje está trabalhando, trabalha 12 por 36, não deu para ela estar aqui hoje. Mas tá ouvindo lá, ela falou, amor, eu vou acompanhar. Falei, que maravilha, já declarou um culto poderoso, quando a esposa de oração fala, né, João? O trem acontece, hã? Que maravilha, irmãos, como a Paulinha disse, eu pastorei um projeto de expansão no bairro do Almir, tem sido um tempo de crescimento, de aprendizado, e todos vocês estão convidados para ir lá conhecer também o nosso projeto. É uma igreja um pouco menor do que essa, mas feita com excelência, sabe, os arzinhos condicionados já chegou, e tudo pela fé, a gente vai falando e Deus vai realizando. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre fé, né, como eu estou me apresentando para vocês, eu trabalho no ramo de salgado também, fazer um marketing aqui já, né? A esfirra de carne de panela é maravilhosa. Bom demais. Eu também faço parte de um projeto, né? Vinculado com o projeto de expansão do Almir, um projeto chamado Motivando Sorrisos. A gente leva a palavra da fé para os jovens do Almir através do futebol. A gente vai voltar com o projeto agora, ele estava um tempo parado, mas irá voltar agora a partir do sábado que vem. Várias crianças já foram alcançadas ali, já receberam Jesus ali naquele lugar. Então é uma estratégia que Deus me deu e eu amo fazer aquilo que Deus me deu para fazer. E como Deus me chamou para estar aqui com vocês nessa manhã, para mim também eu fico muito alegre, muito feliz mesmo, meus irmãos. Será uma manhã de crescimento, a gente vai receber muito da palavra de Deus, amém? Eu também faço parte dos projetos aí dos presídios. Hã? Quando fala de presídio, o que vem no seu coração? É um dos lugares mais sedentos da palavra. E vocês sabiam que é um dos melhores lugares de pregar? E eu aprendi isso depois do remo, eu ficava com medo. Não, presídio lá, deve ter um lugar pesado, um ambiente pesado. Não, não é não. Onde que Jesus iria? Nos presídios também. E ele ia realizar a obra de Deus da mesma forma como se fosse para a gente aqui. Então eu aprendi isso no rema e hoje eu consigo transmitir com convicção. E as pessoas lá recebem a alegria de Deus, recebem a palavra de Deus, até com expectativa, me desculpe falar, mas um pouco mais do que a nossa. Vocês acreditam, irmãos? Pode ser um texto simples, a gente transmite a palavra de Deus e eles agarram com firmeza a palavra. Como é bom você chegar num lugar desse, né? Se você falar uma palavra e a pessoa acreditar naquilo que está escrito e sugar a palavra. Isso é maravilhoso, irmãos. E a gente vai implantar aqui nesse ano o Rema Prisional. Os diretores do Rema Prisional estão aqui. Eu estou aqui para servir vocês, tá? O que vocês precisaram, eu estou aqui para servir vocês. Tá? Eu faço parte da secretaria do Rema Prisional. Será um tempo precioso. Pessoas no presídio sendo formadas no Rema. E tem formatura, o trem é organizado. É muito bom, irmãos, poder estar aqui. Obrigado pela presença do meu irmão Éricles. Né? Obrigado, meu irmão, obrigado pelos irmãos aí do Almir. Obrigado, Renato, pela sua presença aqui. Alguns irmãos também não deram para vir, mas está aqui o Edu, que nos auxilia lá no projeto de expansão, com excelência, com esse mesmo coração que ele serve aqui, ele serve lá também. Isso é maravilhoso, a esposa dele, a Pâmela, com essa alegria, transmitindo a mensagem de Deus através dos louvores. Então é maravilhoso, a gente está
conectado com pessoas que pensam da mesma forma que a gente. Vocês sabiam que a gente precisa pensar alinhado com a palavra? Todos nós da mesma forma? Só assim é possível um crescimento saudável. E como a gente é um projeto de crescimento Verbo da Vida, nós temos que falar as mesmas coisas. E até quando eu discordar, às vezes, de algumas coisas, se estiver alinhado com a palavra, eu preciso honrar minha diretoria. Eu preciso honrar minha liderança. Eu tenho aprendido isso. E você acredita que isso faz parte do seu crescimento? Sabe, a gente obedecer pessoas, a gente honrar pessoas, dar o nosso melhor, amém? Independente daquilo que, dos erros das pessoas, todo mundo erra, até alguém perfeito aqui, irmãos? Sabe, então tem a ver com o reconhecimento, a gente reconhecer a posição de cada um em relação às responsabilidades, né? Existe responsabilidade delegada para cada um de nós aqui. Por exemplo, um diácono está ali recebendo pessoas com um sorriso no rosto, tanto que é bom a gente reconhecer o trabalho dele, meu irmão. Parabéns por esse trabalho que você tem realizado aqui na igreja. É uma coisa simples, mas eu tenho certeza que ele vai se alegrar. Sabe, nós do Verbo da Vida, eu tenho aprendido isso, graças a Deus por essa igreja, a gente valoriza muito mais o positivo do que o negativo. Isso faz parte do crescimento de Deus. Não é assim lá no livro de Gênesis? A Bíblia fala que havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito parava sobre as águas, e Deus não falou, rapaz, que treva grande, as trevas aqui no começo está difícil. Não, Deus falou, haja luz, e houve luz. Então percebe que a palavra de Deus, a palavra luz, ela sempre tem um poder maior do que as trevas. O mundo fala ao contrário, a mentira chega primeiro. Não, mentira. A palavra chegou primeiro e nos alcançou. Nós nascemos de novo, nós fomos transformados pela palavra da fé e nós valorizamos sempre a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém, irmãos? Que maravilha, irmãos. É sobre isso que a gente vai pensar junto nessa manhã, sobre as palavras de Jesus. A gente vai perceber na Bíblia que o maior responsável por trazer clareza, trazer alegria, paz, foi Jesus Cristo. O maior responsável da Bíblia, o autor dessa alegria que a gente vive hoje, não é que veio de Jesus? Então vamos aprender com ele? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Marcos capítulo 11, versículo 22. Graças a Deus. Você está feliz, meu irmão? Nosso pastor não está aqui. Você ama seu pastor, meu irmão? Amém. Eu amo meu pastor. Maravilha. Ele quase não gosta desse capítulo, né? Desse versículo. O verbo da vida é fundamentado na fé. A fé do tipo de Deus. A gente crê aquilo que Deus diz. Aquilo que Deus falou, meu irmão, está falado, vai acontecer. Mas depende mais da sua fé do que aquilo que ele já falou, porque o que ele falou não vai mudar. Ele vela para cumprir a sua palavra, mas aquilo que você crê é o que vai acontecer na sua vida. Amém? Por isso que nós queremos sempre na palavra de Deus, sempre no positivo. Sabe? Meu irmão, e eu aprendi isso, eu quero transmitir com vocês, sabe? O evangelho não é uma autoajuda, não, é uma ajuda do alto mesmo. Era um povo que não tinha capacidade de nada, um povo que era até da vida errada. Sabia que eu já fui preso? Eu fui até preso, era custoso, você me olhou assim, mas tem 10 anos que eu estou firme por Jesus, e olha que maravilha. Hoje eu prego lá onde eu fiquei preso. Era um povo que estava longe de Deus e começou a ouvir a palavra que Jesus nos perdoou de tudo aquilo de errado que a gente fez, que Jesus nos ama, independentemente daquilo que a gente faz, Ele nos ama. Meu irmão, como que não mudar diante dessas verdades? E nós, do Verbo da Vida, priorizamos isso, aquilo que Deus diz sobre nós. Já pensou se você fosse viver o que as pessoas falam sobre você? Acho que não ia dar certo, não, é melhor ficar aquilo que Deus fala, porque aí dá certo e você melhora. Amém? Agora, se for uma pessoa te aconselhando, alinhado com a palavra, está tudo bem. Você abre o coração e fala, obrigado, meu irmão, por essas palavras. E a gente percebe que a humildade, a gentileza de Jesus faz parte do evangelho. A forma de ensinar os discípulos, a mansidão, né? A gente vai ver Jesus usando várias parábolas. Pessoal, olha aqui, vamos pensar comigo. Né? Olha para os passarinhos, olha aqui os lírios do campo. Ele não era aquele cara ignorante que saía dando chicotada nos discípulos. Então, ainda mais os discípulos, as pessoas que estão ao nosso redor, precisam ser bem tratadas, todos os dias. E parece que não é assim. Como que é no nosso dia a dia? Quando você fica muito, conhece uma pessoa hoje, você conhece ela, começa aquela amizade, todo mundo alegre, feliz. Depois de 4 anos, como que é essa amizade? Você começa a olhar só o defeito da pessoa, ou você começa a olhar os lados bons da mesma forma como foi no início? Então percebe que nós, como igreja, nós temos que ter o nosso coração dessa forma. Meu irmão, independente se é 10 anos de amizade, se é 20 anos, se a pessoa tem algum erro, algum defeito, seja a mesma pessoa do início.
Dá presente da mesma forma, não é só quando chega, não. Deus está falando com você, meu irmão. Eu estou aprendendo, amém? Marcos 11, 22. Olha para vocês verem sobre a importância da fé. Olha o poder da palavra, o poder daquilo que a gente fala. Olha para vocês verem. Marcos 11, 22. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se, atira-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim será feito. Uau! Que palavra poderosa, irmãos. E ele usa, vamos dizer assim, vamos falar mineirês? Pode, né? Ele usa um negócio bem difícil, né? Um monte. Se fosse um parafuso, né? Alguma coisa menor assim, era, vamos exercer a nossa fé. Parafuso, vai para o mar, lança tchau. Jesus fala, não, é um monte mesmo. Deixa eu usar um negócio aqui, uma metáfora bem difícil, para eles entenderem que a palavra tem um poder poderoso. Amém? Só que vocês percebem que o texto continua, ele diz, se alguém disser a esse monte, lança-te ao mar, falar e não duvidar no seu coração, vai acontecer o que se diz. Percebe que o coração está alinhado com aquilo que a gente fala? Então percebe que o nosso coração tem que estar alinhado para a nossa vida deslanchar? Então percebe que nós, do verbo da vida, nós entendemos que para a pessoa servir, o mínimo ela tem que nascer de novo. Não é isso que está escrito em Ezequiel 36, 26, a profecia? Naqueles dias, diz o Senhor, tirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne e derramarei do meu espírito. Então percebe que é necessário todo homem nascer de novo. Não é isso que Jesus falou para Nicodemos lá em João 3? É 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já se passaram. Então percebe que Deus já foi especialista. Rapaz, o homem agora se tornou pecador, eu já vou começar da forma correta, eu vou tirar o coração de pedra e eu vou colocar um coração novo. Então percebe, essa foi a estratégia de Deus. Esse é os primeiros passos da fé, é aceitar Jesus e nascer de novo. Amém? Então percebe que Jesus está falando da importância de crer com o coração. Você precisa falar fé, mas você precisa estar com o coração alinhado. E para a gente ter um crescimento saudável no verbo da vida, os projetos de expansão dá tudo certo, a gente fluir junto, a gente tem que estar todo mundo com o coração alinhado em Deus. Sabe, irmãos? E isso não é ser menor do que ninguém, nem ser maior, não, é só fazer o correto. Sabe, não existe ninguém melhor do que ninguém, mas existe pessoas que a gente precisa conectar o nosso coração com ela. Amém? Independente daquilo que as pessoas fazem, às vezes a gente erra na caminhada. Você não errou depois que você começou a ir para a igreja? Sabe? Só que aí a Bíblia nos ensina a amar com amor do tipo de Deus. Tratar a pessoa como Deus trata. Não é isso que fala em Hebreus capítulo 10? Serei misericordioso com as suas iniquidades e dos seus pecados não me lembrarei mais. Por que a gente fica valorizando mais o negativo? A pessoa fez aquilo comigo. Isso atrapalha o seu crescimento, moço. Vamos agir da forma que Deus nos ensina. Coração alinhado, falar certinho. E os milagres vão acontecer, é natural. Está escrito, vai acontecer. Só que depende de nós. Como que está o nosso coração hoje? Amém? Eu sei que todos aqui nós estamos crescendo, irmãos. Nós estamos aprendendo a ser uma pessoa melhor dia após dia. Amém? E por isso que nós devemos aprender a amar com o amor do tipo de Deus. Aleluia. Debaixo da unção que está disponível sobre nós, eu declaro esse temor sobre o nosso coração nessa manhã. Sabe, Deus alinhando o nosso coração, nos fortalecendo, nos auxiliando nesse tempo que não é fácil amar, mas se Ele não fala que nos auxilia, meu irmão, vai acontecer. Amém? Você conta com a cooperação de Deus, com o auxílio dele sobre a sua vida? Graças a Deus, porque sozinho de fato a gente não consegue não. O dia a dia, a vida terrena, a vida material é difícil. Todos nós temos adversidade, mas quando nós olhamos para a palavra diz, o amor de Deus já está derramado no nosso coração. Não precisa pedir amor mais não, você já tem o amor do tipo de Deus. Agora você precisa só de clareza para andar nessa luz, para andar nessa verdade que já está estabelecida. Seu coração está cheio de amor se você tiver aceitado Jesus. Porque aí o novo nascimento aconteceu em você. Amém? Então percebe que eu quero enfatizar com os irmãos nessa manhã, é para a gente estar com o coração alinhado. Todos nós mesmos, eu falo sempre isso lá no projeto de expansão, pessoal, vamos ser transparentes, vamos ter clareza, e como é bom a gente perceber que no verbo da vida existe essa transparência, tanto no dízimo quanto nas ofertas, a gente vai ver essa clareza, meus irmãos, a gente vai fazer isso, os dízimos de vocês são bem cuidados, são bem tratados, a gente percebe.
Olha aqui que excelência maravilhosa. E lá no Dormir também é da mesma forma. O Tiago fala, o Whitley não quer dinheiro na conta, não, quer dinheiro rodando. Compra cadeira para o povo, deixa ambiente cheiroso, tudo bonito. Então percebe que a gente tem que ser bem recebido e andar nessa visão. Pessoas vão ser alcançadas, irmãos, em Minas Gerais, muitas vidas serão alcançadas. Não é que até no presídio nós já estamos lá? Então percebe, vamos crescer junto, avançar, entender a palavra, corresponder àquilo que Deus fala com você. Se Deus está falando com você algo difícil nessa manhã, fica tranquilo, Ele tem paciência. Fala, Senhor, está um pouco difícil, mas eu vou tentar. Pelo menos tenta, moço, vai acontecer. Amém, meu irmão? Graças a Deus. Então nós precisamos estar conectados com o coração em Deus, com os nossos irmãos no nosso dia a dia, valorizar mais as coisas boas dos nossos irmãos, não as negativas. Já pensou, se nós fosse sentar eu e você começar a falar os seus pecados para mim, os meus você não vai nem querer ouvir. Ainda mais que eu não tinha nascido de novo ainda. Então percebe que a gente está melhorando desde o dia que você aceitou o Cristo até hoje. Fala para mim que você não melhorou. Melhorou e muito, meu irmão. Você tem vivido coisas extraordinárias em Deus. Você tem exercido a sua fé. Você tem avançado, você tem prosperado. As coisas negativas, coloque elas no bolso. Fala, peraí, que Deus me ajuda a resolver aquilo que eu não consigo. Fica tranquilo, fica aqui. Amém, meu irmão? Amém? E como que essas coisas negativas vão ser mudadas do nosso dia a dia? Coração alinhado com Deus e falando a palavra de Deus, meu irmão. Amém? Em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Abra aí, por gentileza. Então, eu citei alguns textos aqui, né? Ezequiel 36, 26. Ezequiel, para quem não sabe, é um texto lá da Antiga Aliança, que Jesus não tinha morrido para a humanidade ainda. Só como ele era um profeta chamado Ezequiel, ele profetizava aquilo que iria acontecer. Então, esse capítulo e esse versículo que eu estou te falando, é algo que já aconteceu na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu por você naquela cruz, ele estava te dando a oportunidade de nascer de novo e ter uma nova vida. Aonde que você confessou ele, o seu coração foi transformado. Só 2, 3. Deixa eu falar aqui. Quando você aceitou Jesus, o seu coração já foi transformado. Não vai ser não, já foi, tá? Agora esse processo de crescimento, top demais. Só um minuto, irmão. Olha aqui que excelência. Eu já pedi um desses pro Tiago lá no Dormir. Não chegou ainda não, mas vai chegar. Falei, Tiagão, cadê a oferta do desse aí para nós lá? Amém? Então essa realidade já aconteceu em você, se você tiver aceitado Jesus. E é bem fácil, meu irmão, nunca confessei Jesus. É hoje, tranquilo. A Bíblia fala, é esse texto que a gente vai ler agora. Romanos 10, 9. Olha o que está escrito. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então olha que Deus não quer perder ninguém. Percebe que Deus quer salvar todo mundo? E a única forma que a Bíblia fala de salvação é você crer nessa realidade, que Jesus veio na terra como Filho de Deus, enviado por Deus, entrou da forma legal na terra. Não é igual o ladrão aí que caiu não, né? Satanás caiu, o ladrão e o salteador, ele caiu na terra. Só que Jesus entrou como na terra? Da forma legal, do ventre, né? Como que o homem tem acesso na terra? Pelo ventre. Aí Deus é legal. Não, eu vou agir da forma que é a correta, né? Concedeu à Virgem Maria o filho, e Jesus foi gerado da forma legal. Então veio, não pecou. Só que a diferença dele e nós é que a gente pecou, a gente errou, só que ele não. Mas ele foi fiel até o fim e morreu para nos salvar. Então quando você crê nessa realidade, eu acredito que Jesus veio na terra, não pecou, morreu pelos meus pecados na cruz e no terceiro dia ressuscitou. Não é que você é salvo instantaneamente. Aqui não fala que você vai ser salvo o dia que ele voltar. Aqui fala que você é salvo instantaneamente. Aí entra os primeiros passos da fé, que é o novo nascimento. Amém? E agora, cada dia mais, nós temos conexões com a palavra através do Rema, através da escola de ministro. Nós vamos crescendo, amadurecendo espiritualmente e movendo os montes, vivendo pela fé, desfazendo as obras do diabo. Irmãos, olha que maravilha. A gente percebe que as pessoas que não aceitaram Jesus, a forma de Satanás escravizar elas é falando negativo no ouvido delas. Pode olhar. Vai conversar com a pessoa que não aceitou Jesus, está desanimada da vida. Muita palavra de condenação. Eu acho que Deus nem me ama. Sabe, eu uso droga, eu bebo, irmão, eu fumo, eu faço isso, eu faço aquilo. Percebe que o diabo aprisiona elas com um pensamento errado. E a Bíblia fala que nós fomos chamados para desfazer as obras do diabo. Nós estamos diante de um texto que Jesus usa um monte como exemplo e fala, ó, se alguém disser. Então percebe
Percebe que a fé ela precisa fazer parte do nosso dia a dia, não jogando, não usar a palavra negativa para fazer igual o diabo faz. Você não dá conta não, meu irmão. Você não, já desisti de você. Não, é fazer como Jesus fez. Se alguém disser, usar a fé da forma correta, meu irmão, vai dar certo. Você aceitou Jesus aquele dia, então você está num processo de crescimento, você vai melhorar, meu irmão. É isso que é desfazer as obras do diabo. É isso que é desfazer, é ensinar a palavra para as pessoas. E vocês percebem que a Bíblia não tem como objetivo nos condenar, nos jogar para baixo? Tem como objetivo trazer clareza e nos mostrar a verdade que é Jesus? Porque tem pessoas que pregam a Bíblia e pensam assim, não, nossa, que pesado demais. Deixa eu te falar, não é esse o caráter de Deus, não. Se você não fez o rema, irmão, faça o rema. Eu falo para você, eu tenho aproximadamente 8 a 9 anos de cristão. Eu posso falar para você, o Whitley, antes de fazer o rema, crente, saí do presídio, já pregava até nos presídios também, mas o Whitley depois que fez o rema, moço. É mudança extraordinária. 23 matérias, moço. Realidade da nova criação, fundamentos da fé, é muita matéria. Então, se você quer crescer, se aperfeiçoar naquilo que Deus te chamou para fazer, independente se você ministra ou não, mas para o seu dia a dia, você ter o conhecimento da palavra, meu irmão, faça um rema. É um conselho meu, não é marketing, não. É um conselho meu que eu falo para vocês de quem saiu do fundo do poço mesmo. Aquele que falava, não, vai morrer igual o fulano. É bandido, não, a palavra chegou. E eu aprendi, rapaz, Deus tem o melhor para mim. Então eu quero viver o que é melhor para mim. Você quer viver o que é melhor para você? Então você está no lugar certo, recebendo a palavra certa, com as pessoas certas, e a unção de Deus está aqui para te auxiliar, meu irmão. Graças a Deus, você fica feliz, meu irmão? Existe um poder sobre nós e dentro de nós que nos auxilia um crescimento saudável, irmãos. E Jesus está falando, se você falar para o monte, seu coração estiver alinhado, se você crer com seu coração, meu irmão, vai acontecer o que se diz. Sabe, irmãos, e nós vamos ver que ao decorrer desse texto, Jesus disse, quando vocês pedirem alguma coisa para Deus, peçam como já tivesse recebido. Uai, como assim? Isso é fé, irmãos, a gente pedir para Deus uma vez só, pai, eu estou precisando disso. Tem coisa que ele faz que a gente nem pede, né? O pai sabe cuidar do filho. Só que ele nos dá a oportunidade também de pedir, Senhor, eu estou precisando disso. Só uma vez, sabe? Nós não é pedinte, né? Me dá, não, nós é filho, moço. O filho pede uma vez, pai, eu estou precisando disso. E você sabe que o seu pai pode te dar. Você falou fé, alinhado com a palavra, o seu pai vai realizar. Mas você não precisa ficar falando a mesma coisa. Deus, me dá. Esse é filho pequeno que não tem o conhecimento ainda, aquele titinho. Me dá. Agora, aquele que tem maturidade pede uma vez e fala, pai, obrigado porque está chegando. É isso que a palavra nos ensina. Se você pode pedir em oração, crendo que vai chegar, meu irmão. E é desse jeito, meu irmão, é desse jeito nos projetos de expansão, vai ser assim também. Você acha que a gente age diferente lá? Calorzão, meu irmão, cômodo um pouco pequeno, não tinha nem o forro. Lá a gente adorando o Senhor, os meninos suando. Falei, Deus, obrigado porque o ar está chegando. Aí eu fui ministrar na empresa do irmão Duarte, fiz a conexão com os patrões dele, falei, rapaz, eu estou precisando de uns ar-condicionados lá para a igreja do Dalmir. Falei, eu faço baratinho para você, instalo, e você pode pagando até em salgado, do jeito que ficar bom para você. Falei, Aí lá eles comem muito salgado, então ficou fácil, o ar chegou lá, rapaz. Agora já pensou se eu tivesse olhado para o lado negativo? Não tem nenhum ar, a sede não me ajuda. Não, o fulano ali só reclama. Já pensou, meu irmão? Ia acontecer? Não ia não, meu irmão. Então percebe que a gente tem que estar com o coração alinhado, falando a mesma coisa, e os milagres vão acontecer. Amém? Graças a Deus. Aleluia. E como é bom a gente poder pegar junto, desfrutar dessa unção que está disponível sobre as nossas vidas. Amém? Eu tenho vivido um tempo maravilhoso na minha casa, na minha família, com a minha esposa. Sabe, é você também viver nesse tempo. Eu estou falando aqui alguns exemplos para vocês verem que eu estou feliz mesmo de viver essa vida com Deus. Sabe, e para você também não vai ser diferente não. Amém? Tem a ver com a sua fé, com a forma que você extrai a palavra. Eu falo para os meninos no presídio, falo, na hora que vocês saírem, nós vamos abrir uma igreja lá, rapaz, vocês vão colar comigo lá. E a igreja nossa vai ser do fogo, você vai continuar com esse mesmo coração aqui lá fora, bora. E está acontecendo, pensa, o rema prisional lá dentro, aí eles vão sair, vão querer congregar onde? Aí nós vamos chegar aqui e vão agir como? Meu irmão, vai dar certo, você é o melhor de Deus, vamos caminhar junto. É isso que Deus vai fazer nos projetos de expansão. Deus não faz acepção de pessoas, não, Ele quer alcançar todo mundo. E você faz parte desse crescimento.
Mas se você não crer dessa forma e olhar os lados negativos das pessoas, meu irmão, não vai ser uma bênção para a igreja, não, sabe? E Deus te chamou para ser uma bênção para a igreja, aonde que você for, não é só na igreja, não. Porque eu já trabalhei com algumas pessoas assim, crítica, e é ruim, tem um ambiente, fica ruim, né? Ah, não, aqui, ó, não tem isso. Não tem a espátula para tirar o salgado aqui, a espátula quebrou a espátula. Sabe, a gente sabe que tem necessidade, mas o que vai resolver é fé, é a palavra da forma correta. Vai dar certo, vai melhorar, nós vamos crescer. Amém, irmãos? Então esse é o nosso objetivo, de dar continuidade na caminhada cristã, seguindo os passos de Jesus. Falar aos montes, crendo com o coração alinhado. Amém? Nós somos desses que avançam, que pegam junto de verdade. Não só da boca para fora, não, de verdade. Sabe, alinha o coração com as pessoas e fala, meu irmão, que seja de qualquer departamento, simples que você pensa às vezes que é simples mesmo, servir lá de fora. Vamos supor, a excelência que a gente é recebido lá de fora, os irmãos que vigiam o carro, que maravilha, quando você chega, irmão, coloca aqui, estou olhando o seu carro, está tranquilo. Faz com esse coração mesmo, onde que você for servir. Eu sei que não é um café com treinamento não, mas o Espírito está orientando por esse lado. Você está sendo fortalecido? Amém? Então vamos crescer com esse coração. Quando as pessoas entrarem aqui, eles perceberem que existe esse ambiente de paz, esse ambiente de alegria, esse ambiente de unção. Já viu quando você frita um peixe na sua casa? Fica uns 3 dias com o ambiente. Minha mãe não gostava, não. Eu ia fritar um peixe, ela ficava brava. Não mexe com peixe, não, cheio de peixe. Sabe, e a palavra negativa é desse jeito na igreja, atrapalha o crescimento. As pessoas chegam e falam, então, é uma coisa errada aqui. Mas graças a Deus que no verbo da vida nós somos diferentes. Nós falamos fé, nós somos alegres, nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos cheios do poder de Deus. Amém? Graças a Deus. Você está feliz, meu irmão, nessa manhã? Você está aprendendo com Jesus? Amém? Graças a Deus. Então é isso. No versículo 24, né, o que eu li para vocês, portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. E quando você estiver orando, e se tiver alguma coisa contra alguém, vai lá e perdoa, moço, para que também um Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoar, opa, credo, nossa, desculpa, irmãos. A unção demais, tá? É o imã, né? A unção não. Vai, credo. Obrigado, Xandão, que é brabo. Obrigado, Xandão. Aí é meu parceiro aqui, é benção. Vamos pro presídio, Xandão, bora. Vamos evangelizar, Xandão, bora. Rapaz, tô te falando, nós estamos crescendo, irmãos. Deus está alcançando pessoas e trazendo tudo para cá, para os projetos de expansão. Mas o crescimento depende de nós, olhar mais o positivo do que ficar olhando para as coisas erradas. Vamos dizer assim, errada que a gente pensa que é errada, porque às vezes não é errado, e a gente pensa que é errado. Né? Então, a importância, o segredo está no crescimento, alinhado com a palavra. O que tiver na palavra, você acredita e anda junto. O que não tiver, você não é obrigado a praticar, não, tá bom? Mas você já percebeu, é rema. A gente não está esse tempo dedicando nossa vida para sair falando qualquer coisa por aí. Não, a gente dedicou nossa vida para a gente fazer com mais excelência, né? O crescimento do reino, para que mais pessoas sejam alcançadas. Amém? Você está feliz? Então, olha que interessante o texto que eu acabei de ler com vocês sobre o perdão. Percebe que o coração precisa estar livre? Não pode estar com mágoa? É isso que Jesus está falando. A fé ela tem que estar alinhada com o coração. E nosso coração estiver com mágoa, pode falar o dia inteiro, meu irmão. Vai cansar a língua, para de falar. Vai lá, pede perdão para o seu irmão, depois você vai falar a fé. Aí vai acontecer os milagres. Amém? Não é isso? Não é o mesmo texto que Jesus fala sobre fé. Ele fala sobre a importância de orar crendo que você já recebeu. E ele fala, peraí, deixa eu continuar. Se algum de vocês tiverem algo contra o seu irmão, vai lá, pede perdão primeiro, depois você volta e oferece seu sacrifício, né? E quando estiver orando, tiver alguma coisa contra alguém, perdoe, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai que está no céu não perdoará os seus pecados.
Então percebe, irmãos, a gente já recebeu o perdão de Deus, Ele já nos perdoou, só que a gente tem que entender que a graça é um lugar que a gente acessou por meio da fé, e a gente precisa continuar andando na palavra, alinhado com a fé, para a gente estar debaixo dessa graça, porque a Bíblia fala que Ele já nos perdoou, mas percebe, Jesus está falando desse lugar de estar em Cristo. Quando eu estou em Cristo, eu preciso andar como Ele andou, eu preciso permanecer com a palavra. Quando eu guardo mágoa, não é que Deus não me perdoou. O que acontece? Eu saio debaixo da graça. Agora eu vou agir do meu jeito. Aí você está andando na carne. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Ele já nos perdoou, Ele já nos amou. Mas para mostrar que você também ama Ele e quer se submeter à palavra, viver os milagres de Deus, você precisa fazer aquilo que a Bíblia ensina. E aqui ensina, pede perdão. Amém? Você não tem mágoa com ninguém não, né, meu irmão? Seu coração está em paz, né? E se tiver, é fácil de resolver. WhatsApp, manda um áudio, meu irmão, estou aqui nessa manhã para falar que eu te amo. Meu irmão, para te pedir perdão, sabe? Por aquele erro que cometi com você, eu quero te pedir desculpa, você também pode me perdoar? Isso é liberdade para nós, é segurança para nós. E graças a Deus que, quando eu comecei a aprender sobre isso, eu percebi que eu precisava estar conectado mais com essa palavra. Uma das experiências que eu tive assim, com o verbo no início da minha caminhada cristã, eu tive alguns desacertos, assim, fui maltratado na outra igreja, e eu sentei para conversar com o pastor anterior, o Ranils. Ele sentou, Whitley, vem cá, você quer congregar aqui, né? Mas você já não congrega? Para que você quer congregar aqui? Aí eu expliquei, olha esses áudios aqui, Ranils, olha aqui que o pastor falou para mim, moço, ignorante mesmo, sabe? Eu já tinha feito rema, mas guardei isso no coração. Aí o Ranils falou, pera aí, Whitley, senta aqui, deixa eu te falar um negócio. Eu não quero que você venha para cá, não, agora não. Porque sabe por quê? Eu vou errar com você também, moço. Aí você vai agir dessa forma, vai mudar. Já viu os caras que têm 10 casamentos, Whitley? Não andam em perdão? Casa 10 vezes por causa disso. Então esse não é o segredo. Você vai fazer o seguinte, você vai comprar um presente, ir lá e dar para esse pastor. Eu falei, rapaz, não é possível. Falei, tá bom, vou fazer isso. Então, beleza. Fui lá, entreguei o presente para ele. Falei, pastorzão, culto abençoado, que bênção estar aqui com o senhor nessa noite, eu quero te dar um presente, e dei um livro para ele, que ele gostava muito de batalha espiritual, aí eu dei um batalha espiritual alinhado com o rema, aí já vai ter a consciência da forma correta, olha para você ver que bênção. Aí depois eu sentei para conversar com o Ranils de novo, falei, Ranils, eu fiz o que o senhor pediu, mas como eu fiz o rema, sabe, eu tenho vontade de crescer mais, de aprender mais a palavra, e eu estou um pouco limitado lá do conhecimento, me permite congregar aqui, moço? Não, você vai fazer o discipulado primeiro, depois você conversa comigo. Então, ó, percebe que maravilha? Nós temos que ser assim, irmãos. Ser pessoas que liberam perdão mesmo, rápido, não ficar guardando mágoa, não. Sabe, isso faz mal para a gente, né? Porque o sorriso que traz a alegria para o nosso corpo, a gente fica até mais bonito, a Bíblia diz, né? Quando a gente ri, o Wander pregou isso lá quinta-feira agora, sobre alegria. E ele citou alguns textos que falam sobre isso, né? Alegria formoseia o rosto. Eu não lembro o texto agora, não, desculpa. Mas alegria formoseia o rosto. Então é saúde para nós, traz alegria, traz saúde para o nosso corpo. Então quando a gente anda em mágoa, tem jeito de andar em mágoa alegre? Não tem, mas fica com a cara murcha, fechada. Ele fez isso comigo, o fulano é isso. Não, meu irmão, está tudo certo, nós nascemos de novo. Nós temos agora a essência de Deus, a vida de Deus em nós. É fácil perdoar, meu irmão, é fácil. Você não precisa sentir nada para você perdoar, não. Só perdoa primeiro, depois o sentimento é ao contrário. Quem traz é o Espírito Santo, é Ele que traz esse sentimento de paz. Ó, filhão, você fez a forma correta, parabéns. Deus fala assim que você também, filhão, te amo, bora, vamos para cima. Porque as vozes ao contrário, isso não é a direção de Deus não, tá? Você não é capacitado ainda não, tá? Você precisa melhorar muito para você pregar. Você precisa Deus fala, filhão, bora, vai dar certo. Só vai melhorar, é o que a gente canta aqui, né? Amém? Então Deus é aquele Pai que nos motiva a cumprir o propósito dEle. Você está motivado, meu irmão, nessa manhã? Eu declaro um tempo de avanço sobre a sua vida, então. Um tempo de crescimento, um tempo de rompimento. O Espírito te fortalecendo interiormente. E você correspondendo à vontade de Deus com facilidade, com clareza. Amém, meu irmão? Vamos crescer juntos, vamos avançar?